Aleluia! Boa noite! Paz seja convosco, amém? Que bom estar aqui. Estamos em unidade. Fica de pé no seu lugar. Abra comigo a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus novamente. Portanto, somos embaixadores. Tem embaixadores de Cristo aqui nessa noite? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se. Aleluia! Pode se sentar. Queridos, eu quero começar falando com você sobre essa palavra, embaixador. Diga comigo, embaixador. Embaixador. Embaixador é um funcionário diplomático de um grau elevadíssimo. Ele representa o país dele de origem junto a um outro órgão ou instituição. E olha só que precioso isso. A palavra de Deus está dizendo ao teu respeito que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Nós temos um cargo de uma função de elevado valor aqui na terra. Eu e você somos embaixadores dos céus aqui na terra. Ou seja, tudo que tem a ver com a cultura dos céus, tudo que tem a ver com a realidade dos céus, tudo que os céus diz, eu e você temos por obrigação comunicar aqui na terra, Igreja de Cristo. Nós precisamos ser aqueles que iremos conduzir a presença do Senhor neste tempo, nessa geração, aonde quer que formos. Hoje em dia é muito se falado sobre o termo influencer, né? Todo mundo já ouviu falar essa palavra, amém? Influencer, e eu peguei aqui o significado. A palavra influencer significa aquele que influencia, amém? Influencer é aquele que influencia, aquele que dita uma regra ou uma ação de um determinado povo. E olha só que especial isso. Apóstolo Paulo vai dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Naquele tempo nem existia influencer digital, nem existia influencer, né? Mas apóstolo Paulo já disse isso lá naquele tempo. Apóstolo Paulo já era um influencer lá naquele tempo. E ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Igreja de Cristo, filhos e filhas de Deus. Existe um legado sobre você, existe um legado sobre mim. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a ter o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos filhos. Há algo em nós que é muito precioso. Há algo dentro de você que é a identidade dos céus em você. E isso é muito rico, é muito precioso, querido. E a palavra vai nos dizer lá em Romanos 8 que existe uma humanidade, existe pessoas que estão chorando, clamando pela manifestação de filhos, filha e filho de Deus, de pessoas que entenderam quem são em Deus, de pessoas que vivem na luz. E essas pessoas somos nós. Amém? E eu quero falar com você de 3 rapazes que se posicionaram. Olha só, porque influência tem a ver com posição.
Eu e você precisamos tomar a nossa posição nesse tempo, nessa geração, na nossa sociedade. Eu e você precisamos influenciar todas as esferas da nossa ação. E para isso precisa haver uma posição minha e tua, amém? A palavra de Deus nos conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diga comigo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens. Eles estavam juntos de muitas pessoas, havia uma multidão, você conhece essa história. E a palavra diz que o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e disse para que todos que estavam ali, quando tocasse ali o sino, se prostrassem diante daquela estátua. E esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, permaneceram de pé diante das convicções deles. Esses 3 rapazes não se prostraram diante da estátua do rei Nabuco. Eles não se prostraram. Eles não se venderam. Eles não se corromperam. Eles não negociaram os seus valores. Cristãos, filhos de verdade, não negociam valor, amém? Os teus valores são eternos, queridos. E a palavra diz que chega um momento em que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são um pouco apertados ali. E falaram para eles sobre um fogo, sobre uma fornalha. E disseram que iriam aumentar ainda aquele fogo. E ainda ali naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé, convictos diante de quem eles eram em Deus, diante daquilo que eles sabiam que tinha dentro deles. E olha, querido, que especial, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados para a fornalha. A gente sabe disso, eles foram para a fornalha, mas eles não foram livres da fornalha. E olha que louco isso, lá dentro na fornalha, rei Nabucodonosor não tinha conhecimento nenhum de quem era Deus, da divindade. Ele não sabia nada sobre isso. Mas o rei Nabucodonosor reconheceu que tinha uma 4ª pessoa ali dentro da fornalha, e que era uma divindade, e que era alguém especial, e que era semelhante ao Cristo. Tudo isso porque houve posição. Houve posição desses 3 rapazes. Depois disso, o rei ainda reconhece em bom e alto som que o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, era o Deus verdadeiro. Eu e você precisamos nos estar de pé neste tempo, nessa geração. Existe uma geração clamando ansiosamente pela sua manifestação e pela minha manifestação. Enquanto nós, como igreja de Cristo, não estamos avançando, o inferno está. E é muito sério, queridos, hoje. Você sabia que um dos influencers mais seguidos pelos nossos adolescentes hoje nas redes sociais, eu não vou falar o nome dele, mas ele, o mais seguido, tem milhões de seguidores. Ele comprou cartilhas com conteúdo pornográfico para distribuir para os nossos adolescentes. A igreja de Cristo precisa avançar para que então o inferno recue. Olha só, ano passado, logo no início da pandemia, as igrejas todas foram desafiadas às lives. Tomaram as redes sociais, a gente abria as redes sociais e só dava live, glória a Deus por isso. Vocês que nesse tempo, a indústria pornográfica declarou uma queda drástica nos acessos à pornografia no tempo de pandemia. Você sabe por quê? Porque as pessoas, olha só o que eles alegaram, as pessoas acessavam as redes sociais, as mídias sociais e tinham contato com igrejas fazendo cultos, e elas se sentiam constrangidas de entrar em algum site pornográfico. Ah, querido, quando a igreja de Cristo avança, o inferno ele tem que recuar, o inferno ele vai recuar. E eu acredito nessa igreja. E olha, hoje existem milhares e milhares de adolescentes, meninas e meninos, pastora Paula falou sobre isso aqui, que estão aguardando desesperadamente. Crianças, adolescentes que não têm referência
de identidade e são facilmente influenciadas por homens e mulheres que têm pregado sobre lesbianismo, sobre machismo, sobre feminismo, enfim, homens e mulheres que não pregam a bandeira da verdade para esses adolescentes queridos. Eles são facilmente influenciados por essas pessoas. E infelizmente nós estamos formando uma geração de adolescentes, de jovens vazios, de jovens e adolescentes que não se conhecem, que não se amam, que não sabem quem são, que sofrem de ansiedade, crise de pânico, depressão, automutilação. Queridos, eu trabalhava em escolas, fazendo projeto com adolescentes em escolas. E pasmem, mas todos os dias quando eu saía das escolas, adolescentes, meninas, meninos de 14, 15 anos mostravam feridas nos seus corpos, porque eles doíam a alma e eles não sabiam a forma de aliviar aquilo. Você entende a minha e a tua responsabilidade? Esses meninos e essas meninas estão ao nosso lado. Essas meninas e esses meninos são os teus vizinhos, Igreja de Cristo. Essas meninas e esses meninos talvez sejam na sua casa, sejam os seus sobrinhos. Estão clamando ansiosamente pela tua manifestação. Ano passado, uma colega da minha sobrinha, 15 anos, chegou em casa, falou: oi mãe, a mãe tudo bem? Filha, tudo bem? Entrou para dentro do quarto e se jogou do 13º andar de um prédio. Ela disse para a mãe que estava tudo bem. Eles estão gritando. E eu e você somos luz nessa geração, nesse tempo. Nós precisamos contar para as gerações as grandezas dos feitos do Senhor. A palavra nos diz isso. Uma geração contará a outra as grandezas dos feitos do Senhor. O que eu e você temos comunicado para a geração vindoura. O que eu e você temos deixado para essa geração. Que não vai ser negociado, querido. Precisamos plantar a eternidade no coração dessa geração. Nós precisamos plantar a eternidade aqui agora. Nós precisamos começar a ser agentes de transformação. Nós precisamos sim sermos influenciadores nesse tempo, nessa geração. Nós precisamos construir um legado eterno no coração da nova geração. E eu acredito que a Igreja de Cristo vai assumir esse papel essa noite. Eu acredito que você, filho, filha de Deus, não vai recuar, mas aonde você pisar a planta dos teus pés, o inferno vai ter que recuar. Precisamos deixar com que o Espírito Santo nos conduza a sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Não tenha medo não de gravar um story lá nas suas redes sociais dizendo sobre o amor de Jesus. Enquanto você se cala, existem outros homens e mulheres aí mundanos que estão fazendo isso. Não tenha medo não de postar um versículo, de enviar um versículo para alguém. Enquanto você não faz isso, compartilham-se pornografias todos os dias nas redes sociais. Faça você aquilo que precisa ser feito nesse tempo, nessa geração e nesse momento, amém? Paz seja convosco, eu sou o Jonathan Faulkner, eu sou pastor de jovens e adolescentes lá da Primeira Igreja, Primeira IEQ de BH, pastor Dávila e pastor Elisete. Eu estou muito feliz, obrigado pelo privilégio de terem me chamado aqui. E eu quero trazer hoje um tema bem breve, uma pregação bem rápida, sobre a juventude e a rede social. Hoje a rede social está inserida diretamente em nossas vidas, mas como um jovem, um adolescente, ele pode se portar em relação a isso. Então, se você conhece algum jovem ou adolescente, chama para perto ou você pode encaminhar essa pregação depois para ele. Bom, eu quero trazer hoje então, pautado na vida de Jesus. Nós podemos caracterizar a vida de Jesus em 3 vertentes: a preparação, a construção e o seu legado. Jesus, ele sai ao ministério aos 30, constrói em 3 anos aqui a cultura do reino e depois quando ele vai ao reino dos céus, os discípulos continuam o seu legado.
mas o enfoque aqui, o foco aqui é a vida de Jesus na sua juventude. Um estudo que eu fiz, eu vi que dos 12 aos 29 anos é caracterizado a juventude. Em alguns países chegam até 35 anos, mas vamos focar aqui dos 12 aos 29 anos. Então Jesus, ele teve toda a sua preparação na juventude. Como a gente pode caracterizar essa estrutura de Jesus? Nós podemos, em cima do versículo de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, fala assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Lucas aqui nesse capítulo e nesse versículo, ele está dizendo sobre que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. A sabedoria correta, ela tem que ser a base para todo o seu crescimento, ok? Então, nesse primeiro ponto, Jesus crescia em sabedoria, isso se diz ao intelecto, a nossa mente, a capacidade de processar informação. Então, hoje jovens e adolescentes vão para a rede social e pegam como verdade o que o influenciador digital está dizendo, o que o youtuber está falando, aquela pessoa no Instagram está falando, e deixa como verdade maior do que a palavra de Deus. Maior do que, às vezes, um conselho de um pastor que já está com você, de um discipulador que está com você. Então, eu quero trazer esse recado importante. A palavra de Deus, ela tem que ser um norte para você, ela tem que ser a base para todo o conhecimento que você vier adquirir. Então, você viu lá um influenciador trazer algo, aquilo mexeu com você, vai para a palavra de Deus, compara. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus me diz isso. Então, isso que ele falou pode agregar aqui. Não agrega. Olha, sempre tenha um filtro na sua mente para dizer se aquilo é bom ou ruim, tá? E pastor, você que é um líder de jovens, de líder de adolescentes, ensine, use a rede social para ensinar. Use a rede social para impactar vidas, influenciar vidas. Não ache que rede social é do capeta. A rede social ela pode ser usada como uma ferramenta de evangelização. Use a rede social, influencie jovens, abra um canal no YouTube, abra uma conta no Instagram e comece a influenciar. Traz para alguma ação, às vezes a gente vê culinária, a gente vê várias vertentes de estratégias que você pode pensar aí e você vem e começa a inserir a palavra de Deus de forma indireta. Isso é muito legal e relevante. E o segundo ponto que eu quero trazer para você é: Jesus crescia em estatura. Então Jesus ia desenvolvendo, se tornando um homem, passando da fase de menino para adulto. E também Jesus, ele crescia em inteligência emocional na alma, nos valores e princípios. Quais valores e quais princípios você tem carregado? Eu quero te falar que é possível você melhorar o seu caráter desde que você permita o agir de Deus em você. Permita o agir de Deus, se torne uma pessoa digna, uma pessoa reta, uma íntegra diante de Deus e dos homens. E Jesus, ele crescia nisso. Então Jesus, ele tinha uma inteligência emocional, ele cresceu numa inteligência emocional. Nós vemos isso quando ele sai ao ministério. Como sereno ele era, o quão sereno ele era e o quão sábio. Então hoje nós vemos jovens entrando em depressão por causa que eles entram na rede social e olham os influenciadores e olham para a realidade atual. Eles veem a realidade atual deles e comparam com a do influenciador, daquela pessoa famosa, e aquilo leva a uma depressão ou levando até a um suicídio. Então eu quero te deixar esse recado. Seja um jovem e um adolescente que tenha uma inteligência emocional, que entenda o seu estado atual. Sabe, você está num estado atual hoje. Agradeça a Deus por tudo que Ele trouxe para você, proveu para você e para sua família. Mas sim, também, John, mas meu estado atual é crítico, eu quero melhorar. Ok, mas não negue o seu estado atual. Mas pela fé, mude. Por quê? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas crê. Ele não nega a nossa realidade. Então Deus tem poder para mudar a sua realidade. Mas aceite quem você é e parta para aquilo que Deus está direcionando você, que é para o seu sonho, para os lugares altos. E o terceiro ponto que eu quero trazer para você é também: Jesus crescia em graça. Jesus crescia no favor de Deus, na sua identidade.
Umas pessoas chegaram para mim e falaram assim: ah, John, eu não tenho potencial para chegar naquele lugar. Eu vejo acontecendo na vida de fulano, na vida de ciclano, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu vou te dar um recado. Você é capaz. Você pode alcançar esse lugar. Esse lugar é para você. Porque hoje nós estamos na dispensação da graça. O Senhor nos fala: pedi e dar-se-vos-á. Ele tem prazer em nos conceder os desejos do coração nosso que sejam alinhados com o propósito da vida dele, com o propósito dele, aquilo que ele tem para nós. Mas ele tem poder para te abençoar. Você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é condenado, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem como acessar os lugares altos, acessar os sonhos. Eu quero te dizer, da mesma maneira que você se espelha em influenciadores, em pessoas que estão numa vida melhor ou estão num nível que você gostaria de alcançar, eu quero te falar, você tem esse potencial. E como resumo aqui, que você possa ser essa pessoa, esse jovem, esse adolescente que cresça em sabedoria, adquira sabedoria, use a rede social para isso e pegue o que é bom, mas tenha a palavra, cresça na palavra de Deus. A melhor sabedoria que você pode adquirir é mergulhando na palavra, mergulhando na presença de Deus. 2, cresça em estatura. Cresça no emocional, adquira uma inteligência emocional, saiba quem você é, controle as suas emoções, seus sentimentos, peça ajuda ao Espírito Santo e ele vai te dar. E 3, não há condenação sobre você, você é filho de Deus, você tem poder para alcançar os seus sonhos, você é alguém, você é filho de Deus. Mova-se no poder de Deus, porque a igreja ela está em constante movimento. Não pare, é hora de se movimentar. Vá e influencie pessoas, mude vidas, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela presença até agora, uma breve palavra, mas que isso entre no seu espírito, para que você venha ter esse discernimento e possa ter uma vida avivada a partir de hoje. Deus abençoe, em nome de Jesus.